Querido irmão, querida irmã, vivenciando a nossa Semana Santa e principalmente olhando esse mistério pascal que nós celebramos todos os anos. E neste ano, uma celebração assim tão particular, tão especial, porque a gente se une a você, aí onde você está, certamente muitos de vocês, com sua família, reunidos, fazendo da sua casa uma pequenina igreja. Celebrando aí dentro, acompanhando a nossa TV Aparecida, enfim, fazendo você o papel de sacerdote, de ministro, fazendo você o papel que certamente você poderia estar participando na sua comunidade. Mas que a gente viva intensamente esse mistério da fé, esse mistério pascal, que é sempre um mistério de libertação, de aliança com Deus, um mistério de vida. E uma vida que deve durar por toda a eternidade. Mais uma vez, querido irmão, querida irmã, eu dou as boas-vindas aos meus confrades que aqui estão e que ajudam a gente a refletir sobre tudo isso. Padre Luiz Carlos, Padre Ferdinando, Padre Domingos Sávio, sejam bem-vindos mais uma vez e que vocês possam arrancar aí do fundo do seu coração, da sua fé, da sua experiência espiritual, aquilo que a gente vai partilhar aí com todos aqueles que são unidos a nós. Minha gente, nós queremos conversar focando de modo especial aquele dia tão importante da Sexta-feira Santa. Um dia em que em toda a Igreja Católica nós não celebramos a Santa Missa, mas temos celebrações importantes que nos fazem reviver, fazer aquela memória profunda dos últimos acontecimentos da vida de Jesus de Nazaré no meio de nós. E eu vou conversar então com meus queridos confrades que aqui estão, exatamente para que possamos contemplar aquilo que é e costuma ser celebrado, aquilo que talvez na sua casa você pode, com a palavra de Deus em mãos, com o libreto Deus Conosco, talvez rezar com a sua família. Sempre a oração, ela não precisa ter paredes, ela não precisa ter muitos sinais, ela precisa ter fé e coração e muita piedade. Meus queridos confrades, Sexta-feira Santa, o que significa esse dia para cada um de vocês, na sua experiência de cristão e na sua experiência de ministro da igreja? Pois bem, eu acho que o primeiro seria esse grande sentido do silêncio, né? Como humanidade, somos chamados aí para vivenciar um pouco este silêncio. E por quê? Porque o Evangelho vai mostrar todo o julgamento de Jesus em silêncio, né? Acho que nesta hora a gente mergulha com Ele nesta sua paixão, né? Porque ser semelhante a Ele é assumir com Ele também a sua paixão. E diante desse nosso mundo tão barulhento que vivemos, né? Nesse tempo agora de confinamento a gente vê as coisas muito mais silenciosas. Eu acho que é uma hora importante para a gente pensar e meditar realmente no Cristo, na sua paixão. Ou seja, Sexta-feira Santa é um dia de silêncio. Né? E é interessante que silêncio não significa que a gente não ouça, pelo contrário, é a capacidade de abrir-se para ouvir a si próprio, ouvir Deus que nos fala, ouvir o sentido daquilo que muita gente nos fala e nós não prestamos atenção. Ou seja, o silêncio ele pode ser muito dialogal, ele pode fazer ecoar no coração da gente uma capacidade de reflexão, de encontro, que às vezes a superficialidade da vida e dos relacionamentos não nos permitem. Então, digamos assim, é silêncio. Acompanhar Jesus naquele silêncio que ele fez também diante de todos os seus torturadores e daqueles que insistiam em que ele lhes desse uma razão de tudo que havia realizado em sua vida. Ao mesmo tempo, Padre Luiz Carlos, é um tempo também de uma celebração litúrgica muito bonita que a gente costuma fazer na tarde da Sexta-feira Santa. Você poderia descrever para nós um pouco esta liturgia? Você disse aí que é o dia que nós não temos missa. Por quê? Porque a celebração da paixão de Cristo é já essa celebração. E primitivamente não havia também comunhão.
Era um dia de jejum total nesse dia. E a celebração, ela é uma das mais enxutas das nossas, e penso que é uma das mais antigas, que traz uma lembrança assim desse modo que a igreja celebrava. Então, nós temos a leitura da palavra, depois temos o momento da adoração da cruz, veneração da cruz, a comunhão, a oração universal e a comunhão. Interessante que a oração dos fiéis, como nós dizemos, ela havia desaparecido há séculos, mas se manteve na Sexta-feira Santa. Então, na Sexta-feira Santa é silenciosa a celebração, então vem aquela prostração inicial, então, os celebrantes se prostram no sentido de uma oração profunda. E silenciosa também. Silenciosa, né? Também. É um dia, como diz a morte, não precisa de muitas palavras. Ela é muito clara. Então é estar diante do mistério. E ali então essa prostração, depois temos a leitura da paixão, a narrativa. Então a celebração anuncia, o texto sagrado anuncia o acontecimento. E ela é bastante longa, no sentido realmente que se lê, se proclama para estar presente. E depois disso nós temos aí a oração pelas muitas necessidades da igreja. É uma oração que a gente chama de universal, não é mesmo? Oração universal, por todas as necessidades. E é interessante aí que tem rezas também pelo governo, porque faz parte da vida. São Paulo rezem pelos governantes, é um dia de rezar também. Todo dia, mas é um dia de rezar também pelas... Mais do que nunca nós estamos precisando dessa oração pelos governos do mundo todo que estão enfrentando todo um desafio. Mundo sem saber a direção. E, então, é muito sentida essa celebração. Depois nós temos aí a veneração da cruz, e que esse gesto é primitivo. Lá, Etéria, lá no ano 380, já conta que a cruz é trazida, lá eles tinham uma relíquia da cruz. Então, a cruz é trazida, aberta aos poucos, né? Um mistério que se desvela. Vai ser, né? E é dada a todos a poder se venerar, beijar a cruz. Ou seja, são ritos e cerimônias que brotaram quase todas elas na Terra Santa. E depois que foram se irradiando para outros lugares. E nós vemos que elas vêm mais, as nossas celebrações vêm mais por Espanha e Portugal. Isso por que compreender isso? Porque da Terra Santa se ia de navio até Veneza, Gênova ali já estava na França para chegar fácil. Era fácil a chegada até a Espanha. Então isso já houve esse contato. Também no tempo das cruzadas deve ter captado muitas essas celebrações. E então, depois da veneração da cruz, temos a comunhão. Quer dizer que eu participo fisicamente, né, quase, do mistério celebrado. E termina com seco também. Eu tenho a impressão de que a comunhão que foi introduzida, né, para mim, ela novamente proclama aquilo que eu falava no início. Estamos celebrando essa memória, mas o Cristo está ressuscitado, está vivo, né? E pela Santa Comunhão nós estamos entrando em união profunda com Ele, como Ele foi solidário com todas as nossas dores, pecados e sofrimentos. Então, a Santa Comunhão, ela é o grito pascal dentro da Sexta-feira Santa, não é mesmo? Ele está vivo. Ela proclama novamente a presença do Cristo vivo e se doando, entrando em profunda união conosco. É todo um modo de celebrar a Sexta-feira Santa, que a gente chama assim de celebração litúrgica. Padre Domingos Sávio, quando a gente proclama a paixão de Jesus na Sexta-feira Santa, você gostaria de assinalar algum ponto dessa paixão do Senhor? Esse Evangelho de São João, que é sempre o Evangelho da Sexta-feira Santa, dos evangelhos mais simbólicos que existem. Uma das coisas que eu acho muito interessante seria, por exemplo, a questão das vestes de Jesus e da túnica de Jesus. Sim.
que são repartidas, né? As vestes em 4 partes, e cada soldado recebe uma parte, e a túnica que é sorteada. Chamava de túnica inconsútil. Inconsútil, sem costura, inteirinha. Sim. E se formos olhar lá no Antigo Testamento, nós temos 2 sentidos que podemos ver aí na questão da veste e do manto, da túnica. Por exemplo, logo depois que o sucessor de Salomão, que já se divide o reino do norte fica com Jeroboão e do sul com Roboão. Então o profeta Aías, ele vai mostrar exatamente a divisão do reino quando ele pega um manto, divide em 12 partes e dá 10 partes para Roboão e 10 para o Jeroboão. Bom, mostrando assim que era o reino dividido. Dividido. E quando Elias é arrebatado para o céu, antes desse arrebatamento, o Eliseu pede que, olha, o Senhor me dê o dobro do Espírito que o Senhor tem, para que eu continue, né, com a sua missão. Disse, mas quem sou eu, né, para dar isso para você? Mas em todo caso, depois que o Elias vai para os céus, arrebatado, o manto dele cai no chão, aí o Eliseu pega o manto dele e vai lá no Jordão, golpeia o Jordão, do mesmo jeito o Jordão se abre para que ele pudesse atravessar. Então ali o manto tem o sentido de espírito, o espírito do profeta. Então João ele vai usar dessas 2 tradições, mostrando que por um lado, quer dizer, o reino de Jesus, ele é repartido com as 4 partes, o mundo inteiro. Então é interessante que nem é judeu que herda, são soldados. Não. Então em 4 partes, quer dizer, o mundo inteiro herda o reino, mas é um reino único, ou também herda o Espírito de Jesus, a força de Jesus de levar em conta tudo isto, mas é um único Espírito, quer dizer, todo mundo herda tudo e o único Espírito, o único reino de Jesus. Então, para mim, é um dos símbolos muito bonitos que eu acho exatamente aí na paixão de Jesus, Nosso Senhor, narrada por São João. Ferdinando, como é que a gente vê esse Cristo condenado, torturado, pregado na cruz? Até certo ponto a gente está habituado com essas imagens. Eu nunca fiquei muito conformado com elas. Eu sempre pergunto ao Nosso Senhor por que ter chegado a esse ponto, por que ter permitido que os homens fizessem isso. Não gosto também de ficar pensando assim, foi o Pai que determinou. Pior ainda, dizer que o Pai estava tão ofendido conosco que teve que sacrificar o Filho dele para se acalmar. Será que esse tipo de contemplação do Cristo que substitui e que tem que sofrer no nosso lugar e que a gente canta, tem alguns cânticos, isso é uma visão de fé justa? Bom, eu vejo assim, aquilo que Afonso lembra para nós redentoristas, né? Como um Deus pode chegar a este extremo de me amar, né? E como que eu posso ser amado por um Deus que se dispõe a dar a própria vida para mim? Eu vejo, eu estava envolvido na explicação do domingo sobre o manto, né? É muito bonito isto. Eu vejo assim, olha, nós vamos para esta celebração, uma pena que a participação não é grande, né? Neste, não sei se é por causa do horário ou porque a gente não percebeu a grandeza do que a gente está celebrando ali da paixão de Jesus, né? O que eu quero dizer assim, tão carregado de gestos esta celebração da palavra na Sexta-feira Santa, desde a prostração do sacerdote ali antes de iniciar com a oração diretamente, né? Quer dizer, eu me prostro para o serviço, o gesto que está na consagração sacerdotal, na entrega, né? Esta totalidade da entrega ali, que simboliza exatamente, eu vejo assim, a própria entrega de Jesus total, não pela metade, ele é inteiro. Sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, né? Acho que Jesus está dizendo para mim e para nós, sede inteiros,
como Sim. o Pai é inteiro, né? E termino lembrando assim, aquele momento da cruz traz para nós a realidade de tantas cruzes na nossa vida, não aquelas que nos fazem ir com Jesus para ressuscitar com Ele, mas a cruz imposta pela ganância, pelo lucro desenfreado, né? Pela ganância que vai gerando até a morte. O que faz um fazendeiro mandar matar uma irmã Dorothy que estava do lado dos pobres? Eu Ganância, acho que é isto. Maldade, né? Maldade. Mas para mim, continuo sempre ligado ao nosso querido fundador Santo Afonso, quando ele nos faz refletir a cruz. Eu tenho que olhar para ela e falar: de tal modo Deus me amou, que me deu seu Filho único. De tal modo esse Filho me amou, que se entregou por mim numa cruz. Ou seja, se não for o amor que explica tudo, as outras teorias todas são falhas, falsas, perigosas e fazem uma tremenda injustiça a Deus Pai de infinita misericórdia. Eu acho que isso é muito importante. O Evangelho, você dizendo, o Evangelho não é ideologia, é projeto de vida. Isso é importante para nós, né? E sim, Domingos, você queria dizer uma palavra? Não, gostaria de dizer também o que eu geralmente sinto numa Sexta-feira Santa. Para mim não é tanto dia de tristeza. Para mim é um dia, antes de tudo, de gratidão. É verdade. Assim, de contemplar o meu irmão primogênito, como São Paulo vai dizer para nós, irmão primogênito nosso, numa multidão de irmãos, que chega, por um lado, pelo amor que ele tem ao Pai. Então, obediência ao Pai até não poder mais. Mas obediência ao Pai que queria que ele inaugurasse o reino dos céus, quer dizer, que mostrasse que é o amor unicamente que resolve. Se existe violência, não é a maior violência, mas é o amor único que resolve. Então, essa gratidão a Jesus, que no amor extremo que ele tem pelo Pai, está na obediência ao Pai, mas para inaugurar o reino dos céus. O Pai queria o reino dos céus, não que fosse a esse preço, mas o reino dos céus inaugurado aqui na terra. Sim. Então, é um dia de uma profunda gratidão que eu vivo a Jesus. E depois, é claro, também é o compromisso, né? Quer dizer, agora ele abriu o caminho, ainda para nós, tendo a certeza da ressurreição dele e da nossa, então agora vamos atrás desse homem que vale a pena. Eu acho que é importante perceber que na cruz está a impotência de Deus, né? Enquanto poder que faz o que quer, mas está a onipotência do amor que ele tem, que ele é capaz de amar o Filho pregado na cruz, é capaz de amar aquele que estava blasfemando, aquele que estava crucificando o Filho, era capaz de amar a todos, né? E aí está a impotência dele, né? De não crucificar a todos, né? Mas aquele que tinha maior amor se deixou crucificar. Entender esse mistério de Deus é mudar a cabeça da gente para tudo aquilo que nós usamos de categorias humanas, tem que se vingar, entende? Tem que satisfazer a ofensa que foi feita. Eu acho que tudo isso tem que ser jogado no lixo, porque não vem nem do Evangelho, nem da boca de Jesus. É que às vezes a gente escuta assim, coisas que, se a gente fosse olhar assim, meio levar a sério, é de arrepiar, né? Para alguém dizer, não, o inferno tem que existir por causa desse ou daquele. Que diferença que existe qualitativa assim entre mim, entre nós todos e esse que eu estou acusando, né? Exatamente. A única coisa que a gente sabe é que se a gente for misericordioso, Deus será com a gente. Se a gente não for, a gente mesmo está se auto-excluindo da misericórdia do Pai, né? E isso seria o nosso inferno. Mas vamos falar um pouquinho também de certas tradições populares da Sexta-feira Santa. Quem já andou pregando por aí, tem o descendimento da cruz, temos a procissão do enterro, tem a figura da Verônica, que você dizia assim, pode ser que nem tenha existido muita gente ali no caminho do Calvário, mas que são símbolos importantes para nós, né? E o bonito sermão das 7 palavras. Alguém gostaria de comentar um pouquinho essa descendimento da cruz? Eu já fiz esse sermão, assim, teatral. Foi na cidade de Passos, o ator estava lá pregado na cruz e a gente vai devagarinho descendo um braço direito, um braço esquerdo. Enfim, é muito interessante, e o que eu acho bonito é o modo como o povo vivencia tudo aquilo. Chorando muitas vezes, rezando, né? Mas essa vivência da piedade popular é que mais me comove, mais do que o teatro que se encena muitas vezes, né? Mas a procissão do enterro, que sentido que teria para nós? Lembrar nosso próprio enterro, como é que é? Eu veria assim, digamos, a procissão do enterro
até o fato mesmo, já foi falado aqui um pouquinho antes, de não haver Eucaristia na Sexta-feira Santa. Sim. Veja assim, claro, o Jesus que existe é o Jesus ressuscitado. Mas agora a gente vê no Evangelho, mas a primeira condição que ele põe, se alguém quiser me seguir, a primeira coisa, renuncia a si mesmo, que quer dizer, o outro lado, renunciar a si mesmo, o outro lado é assumir a cruz, mas a cruz enquanto exatamente fonte de vida, de perdão, de misericórdia a todo preço, quer dizer, uma misericórdia que não se deixa vencer. Então veja assim, também a procissão do Senhor morto seria o fato de quase que mostrar assim, que olha gente, eu quero ressuscitar, mas o caminho é esse, não existe outro caminho. Então parece que é o dia inteiro, também, isso é uma coisa que eu sinto na Sexta-feira Santa, é um dia inteiro em que eu preciso, mas meditar mesmo, entrar o mais possível, como o Padre Ferdinando lembrava, se eu quiser ressuscitar com ele, o caminho é eu morrer com ele antes, assim por diante. Então mostrando esse lado, quer dizer, o caminho está aí, não é fácil, mas é o único caminho. É o único caminho que quase existe. Que poderíamos dizer como São Pedro, a certa altura, quando Jesus diz, já que muitos já não queriam saber de Jesus. E vocês não querem também ir embora? Mas a quem iríamos? Tu tens palavras de vida eterna. É ele o caminho. O que você acha, Padre Ferdinando? Bom, aproveitar o domingo, isso aí, eu diria, essa proximidade do povo diante da imagem do Senhor morto, não é funeral. Eu vejo nesse sentido assim, eu quero a vida, e a vida, só vou adquirir esta vida junto dele. Mas para adquirir essa vida junto dele, eu tenho que morrer do jeito dele. É o grão de trigo. É o grão de trigo, eu tenho a semente lançada, eu tenho que morrer do jeito dele. Aliás, tem um canto, eu não sou músico, mas ele vai dizer assim que cantam por aí. Eu, sinceramente, se vão cantar, eu não deixo cantar nas celebrações esse canto. Pode ter lá outras coisas interessantes e certas, mas tem uma frase que mata toda a música e vai dizer assim, o Cristo morreu no meu lugar. Pelo amor de Deus, né? O Cristo me ensinou a morrer do jeito dele. Então, a presença do povo junto da imagem do Senhor morto, acho que quer lembrar isto. Eu sei que essa ideologia da substituição ou da satisfação, ela continua muito forte. Muito forte. Não se lê no Evangelho uma coisa dessa, mas ela continua muito forte, né? É como se Deus quisesse matar a todos nós e o Cordeiro se ofereceu no nosso lugar. Tira todo o sentido de amor, de misericórdia que existe no mistério pascal, todo. E contradiz até, quem quiser, você quer me seguir, então tome a sua cruz, né? Então morra do jeito que eu morri, por amor ao Pai, por fidelidade. Bom, é um pouco isso. Isso é importante para nós, né? Padre Luiz Carlos, nós estamos terminando o tempo já, mas o Sermão das 7 Palavras, ele tem um sentido especial, Padre? Parece-me que nós temos ali essa identidade que nós vamos realizando com Jesus, vamos fazendo com Ele, né? A questão do ladrão, a redenção tem essa abertura tão grande que basta optar por Jesus. Tem um caso interessante de um que está em processo de beatificação na França, cujo nome me escapa. Foi bandido, matou um oficial, foi preso, ficou 6 meses até ser decapitado. Isso não faz muito tempo. E ele, nesses 6 meses que ele ficou, ele fez uma conversão extraordinária. E que amanhã eu vou encontrar Jesus. Então ele entrou em processo de beatificação, mas ele era bandido, mudou. Então esse ladrão, é bonito isso do ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Tem até essas teorias que as pessoas, o céu não está aberto, tem que esperar. Tem umas teorias aí nas outras religiões sobre isso, mas o ladrão mostra que é para todos, quem busca Jesus. E o gesto da mãe, Nossa Senhora não estava ali, Jesus não estava resolvendo o problema de Nossa Senhora naquele momento. O que eu vou fazer com essa velha agora? Não é isso. Aquele momento é o momento do discípulo junto da cruz, em que ele dá a nós, como Maria está gerando os redimidos, ele nos dá Maria,
no modo assim, como geradora da redenção para nós aqui. Pode ter que ter outros sentidos também. E Jesus também sente o abandono. Esse abandono que nós percebemos em Jesus, ele, meu Deus, por que me abandonaste, é justamente aquele ponto máximo da sua entrega. Nem por isso ele desiste. Ele tem sede. E vai depois, naquela palavra, tudo está consumado, né? Eu fiz tudo. E o ano passado saiu lá do mosteiro de Bose, lá na Itália, o chefe lá deles traz a 8ª palavra. 8ª palavra? E 8ª palavra. O grito que Jesus deu, dando um alto brado, expirou. Quer dizer que é a palavra que falou mais, porque trouxe tudo dele, tudo da humanidade, num grande brado ao Pai. É a oração que pegou toda a vida de Jesus, tudo que em vossas mãos entregue o meu espírito. É verdade, dando grande... Até os animais têm esse berro, como de final, né? De desespero, mas e dando um alto brado, expirou, entregou o espírito ao Pai. Aí está então, e para mim ressoa aquela palavra de Jesus que é o ponto maior de confiança para nós, não é mesmo? Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Não era apenas para os seus... Eles sabiam também, Jesus, desculpa. Não era apenas para os seus torturadores, era para todos nós, né? Nós continuamos a não conseguir saber tudo desse mistério profundo de Jesus, de tudo aquilo que Ele realizou por nós, de tudo aquilo que Ele revelou sobre a divindade, que não conseguimos captar inteiro ainda. A gente ainda tem, às vezes eu fico pensando algo de paganismo dos velhos Júpiter e deuses pagãos, né? E essa maravilha que eu tenho sempre confiança, apesar de tudo que possa acontecer com o mundo, que Deus vai nos dar tempo suficiente para descobrir a maravilha da revelação de Jesus para os seres humanos e nos fazer crescer nesse amor profundo a Cristo. Eu acho que a palavra de domingo que é muito importante, Sexta-feira Santa é um dia de muita gratidão, né? E nessa gratidão, fazer como Santo Afonso pedia a Nossa Senhora, né? Me ajude a responder com amor a quem tanto me amou. Me ajude a dar uma resposta de amor a esse Deus que chegou a esse ponto de provar, de demonstrar o amor que Ele tem por nós. Sexta-feira Santa, eu acho que é importante que a gente vivenciando no silêncio, na meditação, na oração, mesmo não tendo a possibilidade de participar de uma celebração comunitária, mas que esse sentimento de gratidão e esse sentimento de acolher o amor do Cristo por nós nos redima e nos faça ficar cheios de esperança e esperança de vida. Minha gente, nós estamos já refletindo sobre o Sábado Santo. Caminhamos com vocês ao longo de toda a Semana Santa e agora é o momento de, junto com meus colegas, Padre Luiz Carlos, Padre Ferdinando e Padre Domingos Sálvio, a gente se debruçar sobre o Sábado Santo. É um momento importante, Sábado Santo. Sábado Santo começa quase como um dia também de silêncio, de recolhimento, e alguns momentos são importantes, inclusive muitas comunidades costumam celebrar as dores de Nossa Senhora. Padre Ferdinando, como é possível vivenciar bem um Sábado Santo quando a gente reserva, digamos assim, toda a nossa força de fé para explodir no final do dia, no Aleluia da Vigília Pascal? Eu acho que a gratidão que lembrava Domingos Sávio sobre Sexta-feira Santa, agora ela se torna uma explosão de hosanas, né? O Hosana Rei, que Malvese cantou muitas vezes, né? Ou seja, estes milhões e milhões de louvores ao Deus que nos ama, ao Deus que é Pai e que ressuscitou o seu Filho Jesus. Claro que ainda liturgicamente o Sábado Santo não temos uma tradição de fazer tanto silêncio, né?
mas ele é dia de silêncio ainda, justamente para ter esta explosão de hosanas aí ao Deus que é misericórdia, do Deus que é vida, e é certeza de quem foi com ele, quem caminhou com ele, só pode mergulhar na plenitude da vida. Eu acho que é importante vivenciar o Sábado Santo. Eu acho que a figura emblemática do Sábado Santo se chama Nossa Senhora da Soledade. Essa soledade ou essa solidão, dizem que Nossa Senhora, uma das maiores dores que ela teve foi quando perdeu Jesus no templo, exatamente porque estou distante dele. Mas eu creio que no Sábado Santo, na hora que vê o filho morto e enterrado, ela simboliza uma humanidade sem Deus. Uma humanidade que, cadê a minha esperança, cadê a minha força, cadê a presença do meu Cristo junto de mim? Não sei até onde a gente pode fazer assim uma analogia com aquilo que está acontecendo hoje com a humanidade sobre a face da Terra. Essa pandemia que de repente nos coloca no isolamento, mas nos coloca também numa certa soledade. Ou seja, aquilo que Nossa Senhora experimentou no Sábado Santo de forma tão forte, como se ela já servisse para nós assim, de anúncio de momentos da história da humanidade, como esse que vivemos agora, que é uma certa soledade. Sempre nos sentimos cercados, apoiados, e repentinamente temos medo até mesmo de ser, assim, um instrumento de dor ou de morte para alguém da nossa própria família. Será que essa figura de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Soledade, ela também traz essa dimensão de solidariedade neste momento da nossa história? Penso assim, Ulisses, que a parte do Evangelho que fala onde poderíamos realmente buscar assim, uma indicação de que Nossa Senhora viveu uma grande dor, seria exatamente na profecia de Simeão. Sim. Agora, interessante, depois que Simeão diz que esse menino ele vai ser sinal de contradição, será causa de reerguimento, mas também de queda. Depois disso que ele vai dizer, uma espada de dor traspassará o seu coração. Então, para mim, acho que a dor de Nossa Senhora mesmo é a dor de Deus. Sim. A dor de o amor não ter como salvar. Então, parece que ali a dor de Nossa Senhora, que vai atravessar o coração dela, é que alguns não vão aceitar, digamos, ser seguidores do seu filho, até então ser também o seu próprio filho adotivo. Parece que é ali que está realmente a dor de Nossa Senhora. Como acho que Jesus também, acho que a certa altura vai dizer que Jesus, quando Judas sai para o trair, diz que Jesus estremeceu. Para mim não é, acho que é o medo da cruz, mas olha, Judas, mas eu estou perdendo eu não consigo segurar esse que está indo contra mim, quer dizer, está indo contra a vida, contra Deus. Então veja assim, acho que a dor de Nossa Senhora, acho que se resumiria tudo nisso. É claro que a dor de acompanhar Jesus, mas Nossa Senhora, quer dizer, acompanhou Jesus, mas para dar força para a fidelidade dele. Quer dizer, teve preço para Nossa Senhora a dor quanto a Jesus. Agora, essa dor assim de ver alguém para o qual o seu filho vai ser um sinal de contradição, no sentido de queda. Acho que é a maior dor de Nossa Senhora. A mãe ali, de fato, ela perde um filho. Acho que é aí que está a dor maior dela. E claro, então, por outro lado, então, a Nossa Senhora, ela sente a dor, mas uma dor que para ela tem um valor imenso, de ela ser fidelidade junto do seu filho, para que ele realmente tenha a força de abrir o caminho de vida. Então, acho que aí está exatamente a solidariedade profundíssima de Nossa Senhora conosco, ao ter essa solidariedade com o seu filho Jesus, dando força para ele de abrir caminho para nós e depois dar força para a gente ir atrás dele. Temos condições de ir por esse caminho. Mas se você toca, Domingos, nesse mistério profundo do pecado, que traz no âmago do pecado essa triste liberdade de rejeitar, essa ingratidão profunda a um Deus que não sabe mais o que fazer
para conquistar o coração do ser humano, e o ser humano ainda tem a liberdade de dizer não quero, não aceito, rejeito, né? E não tem a mínima gratidão diante do mistério de Deus. E uma rejeição que acaba se transformar depois numa rejeição de todos os outros filhos de Deus, em que entra o ódio, a violência, a ganância, a arrogância, é tudo uma rejeição total. Eu rejeito Deus, rejeito seus filhos também. É um mistério tremendo esse pecado. Até mesmo Deus que gostaria de ter a morte do filho, que não tem como entender um negócio desse, né? Diria exatamente, a dor do pai, né, seria isso, né? Quer dizer, um filho que não aceita realmente a ele. Acho que essa é a dor de Deus, não é? É interessante. Padre Luiz Carlos, as dores de Nossa Senhora, como é que você invoca? Essa participação de Maria em todos os elementos de Jesus, da vida de Jesus, é impressionante. E o Domingos acaba de explicitar aquele que a espada que vai atravessar seu coração. Sempre me impressionou muito isso, e às vezes não tem assim, uma explicação. Quem sabe essa espada continua espetada no coração de Maria na medida em que existe essa recusa, né? Na medida em que existe a recusa do filho tão claro e não aceita. A pessoa não quer aceitar o projeto de Deus. Então, isso é uma dor, como Maria gostaria de dizer, se perde tanta coisa boa, se perde tanto sangue do meu filho que não é aproveitado. E o bonito é perceber essa ligação de Maria com Jesus, que vai se unindo também, se transforma para ela em momentos difíceis, que foi uma vida dolorosa, desde o começo. Tudo de sobressalto, né? Pode explicitar para nós também essa figura da mãe. Nós vemos agora até algumas figuras de Nossa Senhora, com cara do povo. A gente tem uma Nossa Senhora muito bonita, tá certo, mas a cara do povo, das mães. Quanta mãe não estará aí angustiada pelos filhos? Quanta mãe não viu seus filhos nas guerras? Em Angola, estava lá, um pai me disse, né? Eu já perdi 8 filhos nessa guerra, e certamente uma mãe ali junto, de suportar. E a mãe é que realmente carrega, né? E as dores de Maria para a comunidade se refletem sempre como saber viver com Jesus, com os outros, mesmo no sofrimento. Nós vimos nossas mães, né? Sim. Que vida puxada dessas mulheres, sobretudo as que viveram esses tempos mais difíceis, aí das necessidades. Hoje, mães que têm que trabalhar tanto e deixar filhos, Deus nem sabe onde. Eu acho que continua sendo um retrato. Acho que é por isso que a gente invoca sempre Nossa Senhora, Mãe, e não existe outro título mais bonito para ela do que Mãe, né? Os outros todos podem dispensar, Rainha e tudo mais que a gente fala, mas Mãe é importante, e é o que a gente está pedindo, insistindo, quase que sacudindo Nossa Senhora, exatamente nessa situação que estamos vivendo. E os romeiros diante dizem, de uma né? ameaça tão grande para todos nós. Os romeiros dizem, eu vim na casa da mãe. A mãezinha, a casa da mãe. Agora, quantas saudades deve estar sentindo já da casa da mãe. É verdade, né? Aí as dores de Nossa Senhora, gostaria de comentar, Padre Ferdinando? Eu estava pensando um pouquinho assim, nós não vemos Nossa Senhora em nenhum momento prostrada, mesmo diante de toda a trajetória, né, o sofrimento de Jesus é o sofrimento dela. Ela nunca falou coitadinha de mim, né? Nunca falou coitadinha de mim. O exemplo disso é que João, o Domingos pode explicar bem isso, né? Mas para mim sempre me impressiona como que Maria permaneceu em pé aos pés da cruz. O estar em pé. E ali ela acolher a segunda anunciação, né? Que a primeira foi com o anjo Gabriel e a segunda é o próprio Jesus, o Filho, né? Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe.
E o silêncio do Cristo é o silêncio também de Maria, ela também não vai pronunciar nenhuma palavra. Ela acompanha, participa desse julgamento de Jesus também em silêncio. Então, é preciso entender que sofrimento é este, né? Não é simplesmente o sofrer, mas o saber o porquê está sofrendo, né? Então, a realidade que nós vivemos hoje, vamos entender assim, olha, pode ser a hora de Deus para qualquer um de nós nesse momento de dificuldade que passamos, se olhamos deste jeito para Nossa Senhora. A mulher que permaneceu em pé, o discípulo permanece fiel, né? Isso é muito bonito, né? Então, é assim, minha gente, que nós celebramos essa manhã do Sábado Santo. Mas vamos atravessar o meio-dia do Sábado Santo, vamos nos preparar para a Vigília Pascal. Essa Vigília Pascal certamente deveria ser a maior festa para toda a cristandade, né? Em geral, nós não conseguimos criar essa tradição tão bonita ainda, né? A gente prefere uma festa patronal do Santo Padroeiro, né? Mas, meu Deus do céu, como que essa Vigília Pascal deveria ser o máximo da celebração, da festa, da alegria de toda a comunidade cristã e de todos os seres humanos. Vamos então ver um pouquinho o que é que acontece e por que acontece essa Vigília Pascal. Luiz Carlos, quais são os símbolos mais importantes da Vigília Pascal? Daria, puxando um pouquinho a ponta que você acabou de dar aí, por que que o povo não vai tanto, não participa tanto? Porque até 1955, a Semana Santa toda ela era feita na parte da manhã. Quer dizer que apenas 6 horas, 8 horas da manhã já cantava o Aleluia, ressurreição. Então, Pio XII, em 55, fez com que, mandou que todas as celebrações fossem feitas nas horas devidas. Então, nós teríamos aí passar o Sábado Santo completo. Por essa celebração deve ser feita mais à noite. Nós fazemos um pouco cedo por causa que o horário, mas era para ser a noite toda. E a celebração tem essa característica do fogo novo, depois as leituras, a renovação das promessas batismais e a Eucaristia. No primitivo era o batismo enquanto ela se formou enquanto estavam sendo feitos os batismos, no batistério separado, a comunidade participava da celebração, mas na igreja. Então, sim, ali tem a cerimônia do fogo novo, que era tirado da pedra. Nós perdemos o costume da binga, né, tirar o fogo da pedra. Então esse fogo era fogo puro, né? Eu vi na Angola, vi ainda as pessoas pegando brasa da fogueira que fez o fogo novo, sim, para levar para casa, para acender a sua casa com fogo novo. E então, esse fogo novo significa, por que fogo tirado de pedra? Porque Cristo saiu da pedra, Ele é o fogo novo, a luz nova, que é tirada da pedra, da gruta onde Ele foi sepultado. Então, a comunidade tem a cerimônia do benzer o fogo, de preparar o círio e acender o círio, Cristo, luz do mundo. E ali no círio estão os símbolos da cruz, Cristo, alfa e ômega, princípio e fim, o ano em que estamos vivendo. E depois também os 5 cravos, que significa a paixão. Então prepare-se o fogo e faz a entrada na igreja, vai iluminando aos poucos. É bonito que entra o círio pascal, iluminam só o celebrante, depois a vela do celebrante, depois dos ministros que estão participando da celebração e depois de todo o povo. Quer dizer que é uma luz que aumenta, é muita simbologia. É uma luz que vai aumentando e clareando para o canto glorioso aí do precônio pascal, onde se faz o louvor de Cristo luz. O símbolo, o grande símbolo é sempre o círio pascal, né? O círio pascal é a imagem de Cristo ressuscitado. Como nós temos Sagrado Coração, temos aí o Cristo crucificado, ele é o símbolo luz. É a luz que é o símbolo, não é o círio, é a luz. Exato, é o Cristo luz do mundo. Cristo luz do mundo. Cristo luz do mundo, simbolizado nesse círio,
né? E eu acho bonito porque então cada um, se pudesse, deveria acender a sua vela, a luz da sua fé, nesse Cristo, luz do mundo, né? É toda essa simbologia que... Ou então um passando para o outro, ajudando o outro a acender a vela da sua fé, a vela do seu batismo. Eu acho que é toda uma liturgia batismal. Que que retorna no batismo novamente, são acesas no momento da renovação das promessas. Daquilo que seria a realização de um batismo, a gente faz apenas a renovação, né? Mas aí, domingo sábio, nós entramos depois que canta o exultet, aquele que já é a liturgia da palavra, né? Cantada, e vem então toda uma história da salvação para desembocar e fazer a gente cantar aleluia. Explica para nós um pouquinho essa imensa liturgia da palavra do Sábado Santo. Antes de falar um pouquinho da palavra, só uma pequena palavrinha. Penso que um dos grandes símbolos, que às vezes é difícil a gente viver, seria a escuridão. Se fosse possível, quer dizer, haver uma escuridão mesmo, o mais total possível, para que de fato o começo, a luz, saísse exatamente do Sírio. Se fosse possível, isso seria maravilhoso, já um grande símbolo, quer dizer, a escuridão que vai exatamente realçar a luz que é Jesus, né? Mas agora, na liturgia da palavra, até nós temos 4 leituras que são obrigatórias, mas parece que são mais 4 que seriam possíveis também de serem lidas nesse dia. Mas a primeira leitura vai falar da criação do mundo e, sobretudo, a culminância, o ponto mais alto da criação do mundo, que é a criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus. Depois, uma outra leitura que não pode faltar também seria exatamente a leitura do Êxodo, a libertação que Deus realiza do seu povo escravo no Egito, levando para aquela terra que ele tanto sonhou, a terra prometida, da liberdade, do bem-estar, do leite e do mel. A vida brota de Deus na criação e, ao mesmo tempo, a vida não pode ser escravizada, tem que ser livre. Isso. E depois teria ainda a questão do sacrifício de Isaac, que foi impedido pelo próprio Deus, né? Mas a obediência, quer dizer, ali mostrando a obediência de Abraão, que chega realmente, como no caso do pai, né? De pedir ao filho, com esse risco de ele ser eliminado, pedir que o filho viesse realmente nos salvar. Então acho que é um grande, quase que digamos, um grande símbolo do próprio pai, que é Abraão, que chega até a perder aquilo que era tudo para ele, né? O filho que ele sempre sonhou. Mas ele aprende que a vida de um ser humano não pode ser sacrificada nem mesmo a Deus. Isso, exatamente, é um grande ensinamento exatamente disso. Deus impede realmente que isso aconteça. E depois, claro que o grande ato também seria, a grande leitura seria o capítulo 6 de Romanos, quando vai falar exatamente daquelas primeiras palavras que o Ferdinando lembrava para nós, nesses programas que nós estamos fazendo, de que se nós morremos com Jesus, então nós vamos ressuscitar com Ele também. E São Paulo vai dizendo, mas vocês não perceberam que nós que fomos batizados na morte de Jesus, para que com Ele ressuscitássemos também? Então, ali, nessa leitura, São Paulo vai nos dar todo o sentido do que foi lido antes até, a criação, a libertação do Egito. Essa libertação ela acontece na medida em que nós nos unimos na morte de Jesus para com Jesus também ressuscitar na força de nosso batismo. Ele diz que a palavra batismo é mergulho. A palavra quer dizer mergulho. E eu até gosto de tentar explicar, até mesmo com passagem do Evangelho, capítulo 15 de João, que esse mergulho nós poderíamos entender também como sendo enxerto. Então nós fomos mergulhados, quer dizer, no caso, mergulhados em Jesus. Então, que se o batismo fosse feito por imersão, então na imersão, no mergulho, nós morreríamos, digamos, para o homem velho, como diz São Paulo, e saindo da água, ressuscitaríamos para a vida nova de Jesus, do Jesus ressuscitado. E depois dessa leitura, então, vem aí um dos evangelhos sendo anunciados, trazendo para nós a descrição da ressurreição de Jesus. E é aí exatamente que ecoa o aleluia. Exatamente. Essa palavrinha, é bom que você que entende tudo quanto é língua aí, essa palavrinha aleluia, ela resume que expressão? Halal, em hebraico, quer dizer louvar. Sim.
Iá seria a abreviação de Yahvé, de Deus. Então, Halelu, isto é, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, louvai ao Senhor. Aleluia quer dizer louvai o Senhor. Então, louvar o Senhor pela criação, mas sobretudo pelo o auge da criação, porque é até interessante, São Paulo mesmo, ele vai interpretar o Salmo quando se diz assim que, capítulo 13 dos Atos, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. São Paulo vai dizer que é a ressurreição de Jesus, quer dizer, de fato, na ressurreição de Jesus é que de fato, como que o Pai eternamente gera o Filho encarnado. Ali sim nasce realmente o Filho tão desejado pelo Pai. Então, realmente ali, o primeiro Filho está pronto, ressuscitado, e agora então é o nosso caminho na força da Eucaristia. Eu sempre penso assim que a encarnação, que a gente pensa sempre lá no presépio, né? Mas de fato é um mistério de Deus penetrando a existência humana até a morte do ser humano, ou seja, a morte de Jesus na cruz é a encarnação da morte humana, né? Até mesmo para não ser destruído por ela. Até mesmo no caso, Jesus na cruz, quer dizer, antes exatamente de entregar o Espírito, quer dizer, de consumar a sua missão, ele diz, tudo está consumado. Então, claro que aí da parte dele, de Jesus, é a encarnação. Agora o Pai só arremata, ressuscita. Ele encarnou cada segundo da vida, da existência do ser humano, para fazer a gente ressuscitar com ele. Para você, como é que soa, Padre Ferdinando, essa vigília pascal? O que é que você destaca nessa vigília pascal? Bom, lembrando Santo Agostinho, que vai dizer que esta vigília pascal, celebração da Páscoa, é a mãe de toda a liturgia na igreja, né? Justamente porque centraliza todo o sentido cristão. Para mim, o significado dela é exatamente isto. Ali eu vou entendendo como que essa história da salvação ela vai se realizando dentro do tempo que nós estamos vivendo, né? Assim eu entendo, independente, né, de outros grandes sentidos que tem também. Mas é a realização plena da vida que tem esta vitória, esta vida que se torna de fato plenitude no meio de nós, né? Por isso a luz, por isso a palavra de Deus, que vai recordar todo domingo, já lembrou com tanta propriedade aí para nós, né? E também por que vamos fazer essa renovação batismal? Para estar com Ele, para assumir a mesma missão dEle. E lembrando aquilo, eu vim para que tenham vida, todos tenham vida. E quem é que vai dar a vida hoje é o cristão, né? Essa palavra não é só dele, é minha também hoje, como aquele que acredita na pessoa de Jesus. Em poucas palavras, para mim, isso é muito forte. Eu creio que é importante para nós a palavra Páscoa, né? Evidentemente, o mistério de Jesus não cabe na moldura da Páscoa judaica que aconteceu, porque aquela, quanto muito, é um pequeno anúncio desta realização plena que foi Jesus. A moldura é pequena demais, né? Mas eu acho que traz para nós sempre esse sentido de passagem, de caminhada, de seguir em frente, né? De ser um povo de Deus que busca a paz da Páscoa, né? Mas talvez a palavra que precisaria estar em letra maiúscula na Páscoa é a palavra vida. Exatamente. Palavra vida. E é exatamente esse desafio que, não sei, olhando o que está acontecendo agora, me dá a impressão de que está havendo uma grande mensagem de vida para o ser humano, até mesmo com as mortes que estão acontecendo. Porque de repente, há 2000 anos de Jesus, criamos uma estrutura de mundo, de sociedade, em que a vida não é o mais importante. O crescimento econômico é mais importante, o mercado financeiro é mais importante, a ciência, a tecnologia é muito mais importante, entende? Isso mesmo que seja à custa de alguns milhares de pessoas que não conseguem sobreviver. Não tem direito a ter uma casa, a ter uma terra, a ter um alimento. Esse vai e vem de imigrantes, esse mundo de pessoas que morrem tentando uma travessia, né? Ou morrem nesses campos de concentração, ou de refugiados que são chamados, né?
Ou seja, há já milhões de pessoas com a vida diminuída. E de repente acontece isso, todo mundo pensar, escuta, nossa ciência, nossa tecnologia, nosso mercado financeiro, nosso crescimento econômico, é capaz de ir tudo meio a zero, né? Porque o que interessa é a vida e nós não estamos conseguindo salvar a vida. Absolutizou o relativo, né? Absolutizou. Então eu creio que aí entra essa dimensão tão grande de uma Páscoa que talvez a gente vá celebrar sozinho em casa, mas sentindo o valor imenso, absoluto quase da vida. Nenhuma vida pode jamais ser sacrificada. E o ser humano tem direito à vida e não apenas a sobreviver a duras penas. E esse direito não é desse e daquele, mas é de todos. De que adianta o nosso progresso, nosso desenvolvimento, nossas exportações, nosso PIB, nosso isso, nosso aquilo, se não conseguimos garantir a vida de todos os seres humanos, ainda que seja uma vida pequena, mas garantir essa vida. Páscoa é mensagem de vida. Então continue aí com a gente, nós vamos continuar meditando exatamente sobre a Páscoa, que deveria trazer a paz para a vida de todos os seres humanos, com uma confiança total naquele que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E já estamos então entrando no domingo da Páscoa. E a gente queria partilhar tudo aquilo que o domingo da Páscoa, ou esse tempo pascal, deveria significar assim para nós cristãos, para a nossa fé, que deve ser sempre uma fé pascal. Nós não podemos ficar parados, estacionados ou enterrados na Sexta-feira Santa. Aí é necessário sair do pecado, é necessário sair da desesperança e proclamar que Jesus ressuscitou. Domingo da Páscoa, meus queridos confrades, não é mesmo? Que sentido tem esse domingo da Páscoa? E até onde nós poderíamos dizer assim, que o domingo da Páscoa é um domingo que não tem fim. Ele deveria dar a volta na terra, dar a volta no tempo, dar a volta no ano litúrgico, porque é ele o eixo, é ele o motor de tudo que a igreja celebra, como liturgia, como celebrações. Como que a gente pode celebrar bem esse domingo da Páscoa? Luiz Carlos? Eu acho que a gente viver aquele espírito que os apóstolos viveram, eu sempre fico pensando que a confusão que deu com essa ressurreição de Jesus. É a mulher que vai chorando para o túmulo, lá chega lá, não está lá Jesus, volta para cá, os discípulos que correm para lá. Então esse alvoroço que deve ter, procurando ver do aspecto humano, né? E de repente Jesus se põe no meio deles. A satisfação, o transtorno que deve ter dado no coração deles de sentir aquilo. Ele está vivo. Os soldados viram Jesus, viram a ressurreição. Os sacerdotes acreditaram, até que pagaram para eles mentir. Essa é como política de sempre, paga para não falar a verdade, né? Então essa euforia que há ali e que a palavra de Deus tenta transmitir para a gente. E nesse domingo, o primeiro domingo da Páscoa, a palavra de Deus, Pedro vai à casa de Cornélio e lá, naquele Pentecostes que ali se realiza, ele diz, ele que passou entre nós fazendo o bem. É o que a primeira leitura vai dizer, buscar as coisas do alto. Quer dizer que essa referência muda a nossa referência, agora a nossa referência é o alto, é a vida futura. Nós já estamos lá. Com a ascensão, nós estamos com Jesus. Como dizer, é um mistério só, mas nós vivemos com Ele. A ressurreição para nós acontece no dia do batismo ali, em que nós renovamos, nascemos de novo. Certo. Eu acho que a gente não pode perder essa dimensão, que eu já estou vivendo isso. Vivo nas pequenas coisas. Então, cada gesto de amor é uma ressurreição. É Páscoa. Certamente, cada gesto de amor, cada gesto que transmite vida é um gesto pascal, né? Mas, por outro lado, eu me pergunto sempre, será que a fé
na ressurreição tem sido de fato a essência da fé cristã? Porque afinal eu fico pensando nos apóstolos, nos discípulos de Jesus, entende? Você não pode dizer que eles tiveram fé na crucifixão, na morte de Jesus, porque eles viram, foram testemunhas. Agora, para eles também se tornarem testemunhas da ressurreição, de uma experiência que eles não podiam imaginar, ia muito além da morte, né? Por mais que Jesus tivesse anunciado, não cabia na ideia deles, né? E eu ainda fico pensando que a gente contempla muito Jesus crucificado, mas às vezes essa essência que marca, que distingue, que caracteriza a fé cristã é a fé em Jesus ressuscitado. Ele venceu a morte, aquilo que seria o símbolo de todo pecado, de toda negatividade, de todo o poder do mal, ele venceu. Como é que você vê, Domingos? Capítulo 20 de João começa assim, no primeiro dia da semana, logo de manhã cedo, Maria Madalena, como Luiz Carlos já lembrava. Então, o próprio Evangelho, que é para nós assim a luz, para realmente acolhermos a vida que é Jesus ressuscitado. Então, no primeiro dia da semana, quer dizer, ali de fato começa, tudo começa ali. É uma nova criação. Nova criação, que até João ele vai descrever que no jardim, quer dizer, o Éden, seria lá o Adão e Eva, no jardim existe a mulher, que Jesus até fala, se refere a Madalena como sendo mulher, né? Mulher, por que está chorando assim por diante? E o esposo, que é exatamente Jesus, que de repente quando ela percebe que é Jesus, ela já quer agarrar. Então seria exatamente o Gênesis 1 realmente plenamente realizado agora em Jesus e na comunidade representada por Madalena, digamos, a esposa apaixonada. Ela até não sei onde puseram, diga onde foi que eu vou lá e vou buscar. Quer dizer, alguém que não pode viver sem o esposo. Aí começa realmente a criação desejada por Deus. Até nesse sentido, nós dizemos que o domingo é o primeiro dia da semana. E domingo, a palavra dias domínica, é dia do Senhor. O que era para os judeus o sábado, quando celebravam exatamente a aliança de Deus no Sinai, agora é o domingo, porque agora está realmente, plenamente realizada a aliança em Jesus morto, ressuscitado. Então, realmente, depois é interessante que até em toda a Eucaristia nós temos duas velas, lembrando o Círio Pascal. Então, quer dizer, é a vigília pascal, é aquele grande grito de alegria pela ressurreição de Jesus, reavivada, retomada, sobretudo em cada domingo na Eucaristia. Então, realmente é ali, quando tudo de fato começa e onde deveria para nós realmente estar a fonte do sentido para a nossa vida. De novo, como o Padre Ferdinando lembrava dias atrás, nós procurarmos morrer com Ele, como ele dizia, ter a morte de Jesus, a morte para toda a maldade e ressuscitarmos com Ele para uma vida nova. E a gente pode dizer que toda celebração da Eucaristia é uma celebração pascal. Assim, até como o Padre Ferdinando também lembrava dias atrás, né, o mistério da nossa fé é o mistério. Ali está tudo, né, o que nós devemos acreditar. Vivendo a Eucaristia, essa união profunda, vital nossa com Jesus, na sua morte e ressurreição, podemos esquecer todo o resto, porque já é o mistério da nossa fé. Estamos vivendo toda a nossa fé, nesse amor incondicional de Jesus, na sua obediência ao Pai e amor aos irmãos, que o Pai responde com a ressurreição, chancelando, carimbando essa vida que de fato é a vida do Filho amado dele aqui, que dá todo o prazer para ele já aqui na terra. E esse Filho amado agora é um homem ressuscitado, um novo Adão, um novo princípio da humanidade, né? E vai ser o ômega da nossa história também, o final da nossa história. Padre Ferdinando, como é que você celebra o domingo da Páscoa? Pois é, eu celebrando a quarta Páscoa. Quarta Páscoa. Isso. Acho que é uma coisa, só lembrando assim,
que é bom a gente dizer, né? Eu disse da quarta, alguém pode perguntar, mas e as outras 3, né? Quais estão? Então, rapidinho, sem detalhes, né? A Páscoa celebrada lá sob a ordem de Moisés, no Egito, né? Sim. A Páscoa, a celebração pascal judaica, seria a segunda Páscoa, a memória dessa primeira Páscoa, e depois a Páscoa de Jesus, né? Na Quinta-feira Santa, e, claro, cada vez que celebramos a Eucaristia, celebramos então, renovamos toda esta Páscoa de Jesus e, portanto, é chamada a Quarta Páscoa, enquanto vamos reavivando, né, esta verdade da nossa fé. Bom, primeiro, como eu celebro esta Páscoa? Então, lembrando que cada Eucaristia, a gente está revivendo toda esta realidade da nossa salvação, né? A gente às vezes não tem a palavra para dizer, porque, digamos, a palavra diz mais do que a gente é capaz de dizer, não é mesmo? Então a palavra, que é o próprio Verbo encarnado, Jesus, a palavra eterna do Pai, diz muito mais do que a gente é capaz de dizer. Tudo que nós dizemos aqui, falamos aqui, dissemos aqui, melhor dizendo, está muito além ainda, né? Se a gente descobre o belo, o que é bonito, o que é grande, naquilo que a gente consegue expressar com palavras humanas e com o conhecimento de cada um de nós, do povo de Deus, da vivência do povo de Deus, se isto já nos entusiasma, então, a Páscoa de Jesus, a gente não tem palavras para dizer, né? Ela é grande demais. E às vezes eu me pergunto, porque estamos há 2000 anos, muita história rolou, não é mesmo? Nem sempre a gente consegue manter aquela fidelidade ao ponto de partida, à origem, né? Mas eu fico sempre pensando, a partir do momento que foram se formando aquelas primeiras comunidades cristãs, né? Como que eles tiveram essa ideia de se reunir no primeiro dia da semana, né? Esse novo jardim do Éden, para relembrar. E eles foram exatamente usar os símbolos que Jesus tinha dado para eles, né? Na última ceia, o pão e o vinho, né? E imediatamente entenderam que aquele pão e o vinho tinham que ser repartidos, deveriam ser repartidos entre todos. E relembrando, cada um relembrando um pouquinho do que Jesus tinha falado, tinha feito, né? Fazer aquela memória bonita e partir o pão, partir o vinho. E evidentemente que depois tudo se ritualizou, né? Até um autor, ele faz um cristão primitivo entrar numa das nossas igrejas e participar de uma missa, né? E ele fala, o que estão fazendo aí? Até onde ele iria reconhecer aquele encontro que eles faziam nas casas, a última ceia de Jesus, né? Mas essa consciência profunda de que a Eucaristia, de um lado, é o sacramento da morte e da ressurreição do Senhor, né? Do outro lado, é a renovação da ceia dele, né? E essa vivência, ela deveria ser não um rito cultual como faziam nos tempos pagãos, no tempo de Jerusalém, mas deveria ser um rito fraternal muito profundo, né? De solidariedade, de fé, de esperança, de amor, de cuidado de um pelo outro, tudo aquilo que às vezes não acontece, né? Meu Deus do céu, que caminho nós teríamos que fazer, né, para que a Páscoa não fosse rito, mas a Páscoa fosse vida, né? E essa vida que nos traz também esse compromisso dentro da sociedade, e a ser um compromisso tão grande de sermos sementes de vida para todo mundo. Como é que vocês veem essa dimensão de vida da Páscoa, de paz, que foi a saudação pascal de Jesus? Foi sempre essa paz esteja com vocês, nós repetimos sempre, né? Mas uma paz que custou sangue, custou a vida, custou um preço muito alto, essa paz de Jesus. Como é que a gente pode vivenciar tudo isso, Luiz Carlos? Eu acho que nós estamos numa situação de mundo em que
se fala, se projeta, o mundo não vai ser o mesmo, acho que é inútil dizer isso, mas em que nos provou, como diz, tirou a igreja de dentro da igreja. Então, de repente, está acontecendo um Papa celebrando uma bênção, uma praça vazia, mas com o coração cheio do mundo. E o mundo com o coração cheio dele também. Percebendo que nos mostrou que as famílias estão isoladas, então, onde 2, 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Então vai ser um projeto que a igreja pode perceber que é preciso acreditar nas pequeníssimas comunidades que a família, primeiro igreja, vamos, celebra em casa aí, acompanha a missa da televisão, acompanha as orações, vamos fazer. Então, de repente, passou para dentro de casa. Voltou à origem. Voltou à origem. Espero que a igreja aprenda isso, que devemos voltar à origem. Isso não vai dispensar o futuro, a organização da igreja, tudo, mas não perder essa lição. Que as famílias, que as pessoas podem realizar a vida da igreja. Então, todo mundo dispensado de missa, não apareça que a igreja está fechada, justamente para abrir a igreja verdadeira que está lá na sua casa. Essa paroquialização, onde se concentra em pouca gente e o povo mesmo, mas agora todos estão podendo. Quem sabe nunca a igreja teve uma quaresma tão bem participada. Por toda parte as pessoas, a contribuição de todos, levando as pessoas a fazer a vida de igreja ali, a celebrar o sacramento na medida daquilo que era possível. Quem comungou nesse tempo? Quem confessou? Houve uma bênção, urbe et orbi, e onde foi dispensado lá a comunhão e a confissão para receber a bênção, que era um critério da bênção. Então, precisamos passar por tanta coisa, sofrer tanto para aprender? E às vezes as pessoas se preocupam, nossa, não posso me confessar. Eu estou sempre lembrando as pessoas, não esqueça, tudo bem que o sinal da confissão ele é importante, mas o mais importante é a conversão do seu coração, o seu ato de contrição, né? A sua disposição de pedir perdão e de perdoar. Agora é o momento, tempo de quaresma, Semana Santa, tempo de falar, meu Deus, eu vou perdoar, eu quero ser perdoado, eu vou perdoar, eu vou rezar o Pai Nosso com sinceridade. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos. É a essência da vivência cristã, é a essência da comunhão eucarística, essa união profunda, não é mesmo, com Deus, com a minha fé, essa união profunda com minha família, com meus irmãos, vivenciar algumas coisas na sua essência e não apenas, às vezes, como infelizmente acontece, apenas na casca, naquela aparência. Voltar à essência das coisas para que depois os sinais voltem a ter uma significação muito maior do que talvez tinha anteriormente, né? Padre, mas a missa pela televisão vale? Depende da sua piedade, né? Pode até acender uma velinha perto da sua televisão aí, pode colocar uma água, pode colocar um pedaço de pão, use os sinais que você achar que são melhores, né? Mas essa missa, você está em comunhão com o mundo inteiro. Cada missa é universal. E não apenas com a sua pequena comunidade, com a sua paróquia, você está em comunhão com a vida inteira. E pode ter certeza que no dia que você puder receber a Santa Comunhão, ela vai ser ainda muito mais saborosa do que talvez tenha sido até agora. Esse mistério de uma vida pascal, acho que é muito bonito, né, Ferdinando? Sim, não há dúvida nenhuma, porque é o centro da nossa fé, né? A ressurreição de Jesus é o centro da nossa fé. Eu chamaria atenção para a questão da oitava da Páscoa. Sim, isso é importante. Porque a gente não está muito acostumado a valorizar muito a questão da oitava da Páscoa, ou seja, este dia da memória mesmo viva da ressurreição de Jesus, que vai ser celebrada nestes 8 dias, né? Até liturgicamente se dá a bênção dizendo o Aleluia, que o Domingos lembrou, o sentido para nós, esse louvor ao Senhor, e depois vai terminar no segundo, vamos dizer na hora da bênção outra vez no segundo domingo, e depois só em Pentecostes, né?
para lembrar exatamente a grande importância da oitava da Páscoa. E como também temos a oitava do Natal, né? Eu acho que vivenciar tudo isso é fundamental, ou seja, não dá simplesmente numa celebração eu mergulhar na toda a grandeza deste mistério. Como não dá também 8 dias, mas eu posso melhorar a minha relação com Deus e na compreensão desse mistério. A gente pode dizer que o domingo da Páscoa não tem 24 horas. Não tem, é claro. Tem mais 8 dias que se estende para dar importância a essa festa. É o todo e a eternidade. Para saber que é a maior solenidade que nós podemos celebrar e o nosso grito de que se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele. Exato. Então é muito importante. E esse tempo pascal se estende liturgicamente até Pentecostes, não é, Padre Luiz Carlos? Vai até Pentecostes, quando Jesus, eu sempre penso, ele dá um abraço no Pai e desse abraço brota o Espírito Santo que vem tomar conta aí dos seus discípulos, apóstolos e transformar todo mundo em missionário da Boa Nova, do Evangelho. E depois se estende, né? E é bonito saber que essa Páscoa já penetrou na vida de milhões e milhões de seres humanos, aqueles que nós reconhecemos como santos, né? Foram penetrados pela vida nova de Jesus. Daria um exemplo aí, 2 jovens nesse período da guerra lá da Síria, quando os jihadistas estavam matando muitos cristãos, e 2 jovens disseram: estamos felizes porque vamos ser mortos, crucificados como Jesus. Não diga. Muito bonito. Triste e bonito, né? A consciência deles que iam ser mortos, crucificados nesses dias, como Jesus foi. E aí entra a maravilha dos mártires. O mártir é o que testemunha a maior fé na ressurreição do Senhor. É o que diz a história de Perpétua e Felicidade, quando Perpétua estava a Felicidade, a escrava e a patroa, estava dando à luz no cárcere e gritando de dores. Então o soldado disse a ela: quer ver você lá no anfiteatro, lá, quando as vacas te pegarem, aí é que você vai gritar. Falei: não, aqui sofro eu, lá sofre Cristo em mim. Essa consciência do mártir de que Cristo sofre nele. Então Cristo se alegra em mim também na ressurreição. Certamente. Tudo isso, minha gente, foi essa nossa mesa redonda da Páscoa. Domingos, ainda tem um minutinho para você acrescentar o que está com a vontade louca de dizer. Não, eu diria assim, até a Eucaristia ela acontece na força do Espírito. A gente pede que o Espírito venha. Sim. Então eu penso que tudo que nós conversamos aqui, tudo que o Espírito realmente vivificasse tudo isso. Que até eu vejo assim, por exemplo, lá o Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele vai descrever para a comunidade, logo depois da ressurreição de Jesus, quer dizer, colocando tudo em comum, conforme a necessidade de cada um. E para mim, a comunidade chega àquele ponto, porque acho que foi muito chocante para eles a vida de Jesus. A vida de Jesus, depois a resposta na ressurreição. Então Jesus que não, assim, por amor ao Pai, por amor a nós, não reserva nem a si mesmo, mas Ele doa tudo a si mesmo. E agora a comunidade, quer dizer, ia reservar coisas para eles? Não, tudo que eles tinham era colocado em comum. Quer dizer, a partir da experiência que o Espírito levou a comunidade a fazer de Jesus. Isso. Acho que é o Espírito que faz, de fato, nos ajuda, nos dá condições de transformarmos tudo isso em realmente vida, em experiência. Então tá bom. Então é hora da gente desejar a Feliz Páscoa. Padre Ferdinando, os seus votos aí para todo mundo que nos acompanhou. Que bom, obrigado, né? Que Deus então abençoe cada um, a família sua, você que nos acompanhou. Esperamos assim ter podido ajudar você um pouquinho. E minha última palavra é: vamos buscar o que é essencial na vida e vamos perder muitas coisas e coisinhas que vamos juntando até em nossas comunidades e viver de fato a presença do ressuscitado em nós. Então, Feliz Páscoa para os confrades e para nós todos. Padre Luiz Carlos. Dizer Feliz Páscoa é muito gostoso, mas é bom ver essa Páscoa explodir no coração de cada um. Eu me vejo um fato pequeno, atendendo uma senhorinha
senhorinha porque era pequenininha, que queria tanto comungar e não podia por causa da sua situação, estava separada, simplesmente foi abandonada. Eu falei, mas você pode comungar. Eu posso comungar, e saiu gritando lá nos confessionários, chorando, porque agora ela pode comungar. A alegria da alegria do encontro com Cristo é impressionante para a gente quando a gente vê nos outros a sede da Eucaristia e a alegria de poder receber. Isso é a Páscoa que se acontece. Então, querido irmão, querida irmã, que bom que estivemos juntos, que bom que nós passamos e caminhamos pela Semana Santa. Agora é a hora da gente de todo o coração desejar para você, para sua família, para as pessoas que você ama, para aqueles que talvez já estejam doentes, uma feliz, uma santa Páscoa, com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, com a nossa solidariedade, o nosso cuidado de uns pelos outros. Fiquem com Deus, que Nossa Senhora os abençoe, os acompanhe e os proteja hoje e sempre. Amém.